O que pode ser feito para fazer com que aqueles medicamentos que você toma para a ereção voltem a funcionar nesse caso? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar o que pode ser feito para fazer que você, ao tomar os medicamentos para a ereção, volte a ter o efeito que eles tinham antes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das coisas que a gente mais vê aqui no consultório e que a gente observa muito são aqueles pacientes que começam a tomar os medicamentos para a ereção e depois de algum tempo eles se queixam que esses remédios acabam não funcionando como eles funcionavam antes. A partir disso, certas coisas devem ser avaliadas e a gente deve entender que determinadas situações ou determinadas coisas que o paciente esteja fazendo pode fazer com que isso esteja acontecendo. A gente tenta separar essas falhas naqueles pacientes que não estão tomando adequadamente esses medicamentos e daqueles pacientes que estão tomando adequadamente. Você revisa toda a histórico de tomada deles e você observa que eles fizeram uso direitinho desses remédios. E mesmo esses pacientes que estão tomando direito esses remédios, existem certas estratégias que podem ser utilizadas para fazer com que ele volte a funcionar novamente. A gente vai começar a falar justamente daqueles pacientes, como que a gente pode fazer com que esses remédios voltem a funcionar naqueles pacientes que não estão fazendo o uso correto desses remédios. A primeira coisa que a gente vai avaliar é realmente verificar se o paciente usou os remédios pelo menos 6 a 8 vezes. É muito comum nós observarmos que os pacientes na primeira, segunda tomada, sem a resposta do medicamento que eles esperavam, eles já abandonem o seu uso. E muitos fatores podem interferir nessa hora, tais como a ansiedade, a expectativa da relação sexual, e esses fatores, sabidamente, com uma, duas tomadas só do remédio, podem fazer que o paciente não tenha a resposta de que ele gostaria e acabe abandonando o uso desse medicamento, sendo que ele deveria tentar pelo menos 6 a 8 vezes esse tratamento para só então realmente ter uma resposta mais fidedigna de que realmente esse medicamento não teve o efeito que ele gostaria. Outra coisa que a gente sempre avalia é a parte relacionada a se ele está tomando o medicamento do jeito correto. Como assim? Se o paciente, por exemplo, ele toma o medicamento e então logo vai ter relações sexuais, ele vai ser estimulado sexualmente. De nada adianta você tomar o medicamento e não ter o estímulo sexual adequado. Por quê? Porque precisa da liberação de um transmissor chamado dióxido nítrico, que somente vai ser liberado com a estimulação sexual. E esses medicamentos agem justamente nesse transmissor, que faz com que os vasos sanguíneos do sangue dilatem e você tenha uma chegada maior de sangue ocasionada por esses medicamentos. Logo, se você não tem um estímulo sexual, de nada adianta você tomar esse medicamento que libera mais esse óxido nítrico, porque sem esse estímulo não há liberação nas terminações nervosas desse transmissor e você não vai conseguir ter uma relação adequada mesmo tomando esses medicamentos. E por incrível que pareça, alguns pacientes acham que só tomar o remédio vai ser suficiente, às vezes não tem nenhum estímulo sexual adequado para ter uma boa relação sexual. Outra coisa, a gente está relacionada principalmente à dose que o paciente esteja utilizando. Como assim? É muito comum nós observarmos pacientes que estão fazendo uso de uma dose baixa dos remédios. Por exemplo,
eles têm muito medo de uma dosagem elevada fazer mal para o coração deles, de dar um infarto, dar um piripaque. E eles cortam às vezes o medicamento no meio, não chegam nem nas doses mínimas recomendadas. É muito comum nós vermos pacientes que estão usando, por exemplo, a sildenafila, que é o Viagra, cortarem esse medicamento ao meio, numa dose, por exemplo, de 25 miligramas, que nesse caso pode ser uma dose insuficiente para esse caso, sendo que a dosagem máxima, no caso da sildenafila, é de 100 miligramas antes das relações sexuais. Por isso, a dosagem pode fazer toda a diferença nessa hora. E também, nós devemos considerar que os pacientes, às vezes, eles acabam não tomando o medicamento do jeito certo. Então, às vezes, eles, ao invés de usarem esse medicamento algum tempo antes da relação sexual, eles tomam muito em cima da hora e também acabam não tendo o efeito do que eles gostariam. Então isso é, às vezes, feito porque eles têm muito medo. Eles ficam receosos de que se ele tomar antes esse medicamento, ele não vai ter o efeito que isso poderia acontecer naquele momento. Então, essa parte da dose que o paciente está tomando é uma coisa que deve ser sempre avaliada, porque muitos pacientes tomam doses insuficientes desse medicamento. E outra coisa que a gente sempre avalia é relacionado ao tempo que você toma o medicamento e quando você terá a sua relação sexual. A gente sabe que a maior parte dos remédios, tanto a sildenafila, quanto a tadalafila, quanto a vardenafila, vão começar a ter os seus efeitos já em 20 a 30 minutos, você já observa algum efeito. Só que eles têm uma meia vida mais longa. Então, você, por exemplo, no caso da sildenafila, da vardenafila, a meia-vida delas é de 4 horas nesse caso, enquanto da tadalafila a meia-vida é de 17,5 horas. Logo, se às vezes você toma esse remédio e não tem um tempo necessário para que aconteça a absorção total desse medicamento, o que vai acontecer? Você não vai atingir um nível bom desse remédio na sua circulação sanguínea e você não vai conseguir ter uma boa ereção, simplesmente pelo fato de que você tomou o remédio e não esperou o tempo necessário para que ele atingisse o seu efeito máximo. Isso acontece muito nos nossos pacientes. Então, às vezes, eles tomam o remédio, vão ter a relação sexual tão logo assim, dentro de alguns minutos, e eles não observam que tenha funcionado bem. E depois de eles tentarem ter essa relação sexual, eles observam que horas após a tomada do medicamento é que o pênis consegue ter uma boa ereção. E isso provavelmente foi causado porque ele não acabou esperando o tempo necessário para ter uma relação sexual. Além do fato de que se você, por exemplo, no caso da sildenafila e da vardenafila, eles sofrem uma influência muito grande da parte dos alimentos. Então, se você faz uma refeição muito pesada e toma esses medicamentos, a absorção desses remédios vai acabar sendo prejudicada e você não vai ter a dosagem correta desse medicamento no sangue, e isso pode impactar significativamente a qualidade da sua ereção, mesmo que você tenha feito uma boa dose e até mesmo uma dosagem máxima desses medicamentos. Então, o tempo que o paciente usa o medicamento e o momento que ele vai ter a relação sexual faz toda a diferença nessa hora. E agora, falando daqueles pacientes que fizeram o uso correto do remédio, usaram as 6 a 8 vezes o remédio, eles tomaram no tempo, tomaram o remédio, esperaram no tempo certo, tomaram as doses certas ou as dosagens máximas e foram estimulados sexualmente de maneira correta, mesmo nesses pacientes que utilizaram os medicamentos da maneira certa, existem certas estratégias que podem ser utilizadas para fazer que esses medicamentos funcionem novamente. Qual que é a primeira estratégia? É você tentar corrigir um distúrbio que esteja fazendo com que esse medicamento não tenha um efeito desejado. Por exemplo, se o paciente tem níveis baixos de testosterona, por exemplo, você pode corrigir essa testosterona através de administrações, seja através de injeções ou através de géis, e essa normalização dos níveis de testosterona vai fazer com que o medicamento volte a funcionar novamente. Por exemplo, se o paciente tem uma diabetes descontrolada ou tem níveis muito altos de açúcar no sangue,
o que a gente sabe? Que esses pacientes têm uma resposta muito prejudicada a qualquer tipo desses medicamentos para a ereção, porque a liberação desse óxido nítrico fica prejudicada, porque é justamente nessas terminações nervosas que o diabetes acaba atacando. E por conta disso, o tratamento, o medicamento administrado não vai ter o efeito. Alguns pacientes, depois de um tempo de controle adequado do diabetes, eles conseguem fazer com que esses medicamentos voltem a funcionar, pelo simples fato de que quando esse controle do diabetes está adequado, esses nervos conseguem liberar esse óxido nítrico, fazendo com que a ereção acabe retornando em alguns casos. E outra coisa que a gente pode se utilizar é fazer o seguinte, é que esses pacientes que utilizaram, por exemplo, um medicamento de curta ação, por exemplo, utilizaram a sildenafila antes das relações sexuais, eles podem fazer a associação com um medicamento de uso diário, tais como a tadalafila, por exemplo, na dosagem de 5 miligramas, aquela que você usa diariamente. Então, ou mesmo aqueles pacientes que já usam essa tadalafila de 5 miligramas e não estão com uma boa ereção, podem ainda fazer o uso de mais um comprimido de sildenafila de 50 a 100 miligramas antes de cada relação sexual, e esse efeito pode ser um efeito sinérgico, pode ser um efeito somatório, fazendo com que ele obtenha a ereção que ele tanto gostaria nessa hora. E além, nós podemos utilizar outras estratégias, como por exemplo, você utilizar um medicamento, você já utiliza a tadalafila diariamente e você faz uma aplicação de um produto local no pênis, tais como uma injeção, tais como o gel de Alprostadil, tais como um supositório de Alprostadil que você coloca na uretra, por exemplo, e você tomando esse medicamento diariamente com esse auxílio, que é a aplicação local desses medicamentos, você pode sim ter uma melhora significativa da qualidade das suas ereções. Vamos dizer assim, essas dicas que a gente acabou dando para vocês, elas têm a finalidade de fazer com que os pacientes que já utilizavam aqueles medicamentos para ereção, eles acabem utilizando esses remédios novamente e consigam obter as ereções que eles tanto gostariam. E a gente utiliza dessa estratégia porque justamente a gente às vezes dar uma forçadinha a mais, a gente fazer com que o paciente entenda isso, ele faz com que a gente não consiga desperdiçar um tratamento tão bom que são esses medicamentos para a ereção. Porque, às vezes, você desperdiçar um tratamento de primeira linha em detrimento de um medicamento que você vai aplicar diretamente no pênis, pode ser uma coisa bastante desagradável para o paciente. E sempre lembrando o fato que esses medicamentos para a ereção, eles são considerados tratamentos de primeira linha, porque eles funcionam muito bem, são fáceis de serem tomados e têm pouquíssimos efeitos colaterais. Então, corrigir esses fatores que possam estar fazendo com que esses medicamentos para a ereção não funcionem mais é extremamente importante em quem sofre de problemas de ereção. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.